Muitas pessoas se perguntam o que acontece após a morte. Essa é uma das questões mais profundas que a humanidade, às vezes, algumas delas, se preocupa. A Bíblia ela nos dá respostas claras e cheias de esperança. Nós vamos falar sobre isso hoje, aqui no Falando de Jesus. Mas antes, eu não posso deixar de agradecer as pessoas que voluntariamente estão contribuindo para o crescimento deste canal. Você que se inscreveu recentemente ou vai se inscrever futuramente, eu só tenho que agradecer. Me faltam palavras para agradecer a cada um de vocês. Eu sou grato a cada um que nos ajuda contribuindo para o crescimento deste canal. Então, você que é um incentivador, você que nos ajuda, né, aqui no canal Falando de Jesus, Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Nós vamos falar a respeito do assunto desse vídeo, conforme eu já disse, o que acontece após a morte. Você permanecendo assistindo a esse vídeo, juntos nós vamos descobrindo e teremos a oportunidade, teremos elementos básicos para crer que a morte ela não é o fim. Beleza? Então vamos, a partir de agora, estudar um pouquinho a palavra de Deus e o que diz a palavra de Deus. Ela nos mostra que a morte ela é uma passagem, não um ponto final. Não é um ponto final. Quando nós morremos, o espírito retorna a Deus e o corpo ao pó. Está lá registrado no livro de Eclesiastes, capítulo 12, e o versículo de número 7. Mas há algo além após a morte. O juízo final é o destino eterno. Esse aí todos nós teremos que passar e encarar esta situação. Todos compareceremos diante de Deus no juízo final. Está registrado no livro de Hebreus, capítulo 9, o versículo 27. Nessa hora, o destino de cada um de nós será definido. Salvação para os que crerem em Jesus e condenação para aqueles que rejeitaram a graça. Céu e inferno é uma realidade, não é mentira. Embora, né, o inferno ainda não foi inaugurado. Já é um outro detalhe, se possível for, nós estaremos tratando a respeito disso numa outra oportunidade. Mas o inferno está reservado para o destruidor, aquele que veio para matar, roubar e destruir, os seus anjos e aqueles que pertencerem ao seu exército. Então está reservado, ainda não foi inaugurado. Combinado assim? Então, a Bíblia, ela diz claramente sobre o céu e o inferno. Os salvos herdarão o reino de Deus, entrarão na nova Jerusalém e desfrutarão do paraíso. Enquanto os que não creem, né, os que não creram, serão afastados de Deus. A esperança da ressurreição é para aqueles que morreram em Cristo e têm promessa da ressurreição. No último dia, receberemos um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Está registrado também no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos 42, 43 e 44. Receberemos um corpo glorificado, igual o corpo de Cristo, um corpo ressurreto. A imortalidade, ela é eterna. Ela é para a eternidade, né? E esta eternidade, para os salvos, serão com Cristo, e para os não salvos, serão na perdição. Em Cristo nós temos
imortalidade e viveremos eternamente ao lado do Senhor. Essa é a mensagem cristã da qual nós estamos passando e te explicando dentro deste pequeno espaço que nós temos para dialogar a respeito desta situação. Viver para sempre com Cristo é algo que depende da nossa escolha, depende da nossa vontade. É nós que decidiremos se nós queremos viver com Ele ou viver sem a presença dEle. Ele, aonde Ele estiver, aonde Ele foi preparar este lugar, e lá não haverá mais dor, não haverá lágrima ou morte. Lá tudo vai ser paz, lá tudo vai ter uma governamentabilidade com certeza que nos agradará e nós também agradaremos ao nosso Pai, o nosso Pai que nos criou. Está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 21 e o versículo de número 4. Apocalipse 21, versículo de número 4. Então nós precisamos acreditar, esse é o primeiro passo, acreditar, trabalhar para nós alcançarmos esta situação vitoriosa e não titubearmos, porque se nós ficarmos com dúvida, nós não sabemos se vamos pegar o caminho central da esquerda ou da direita. Porém, o caminho central, que é o caminho chamado Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nos leva ao Pai. E os dois, o do lado direito e o esquerdo, são atalhos, não nos levam a lugar nenhum. Nós podemos pegar esse atalho. Eu, você e uma demasia de pessoas estávamos nesse atalho. Poderia ser o atalho da direita ou o atalho da esquerda, tanto faz. Mas um dia nós descobrimos que era apenas um atalho. E nós resolvemos vir para o caminho central. E o caminho central chama-se Jesus Cristo. Este é o caminho da salvação. Nas visões diferentes, o sono da alma, que é quando nós descemos à sepultura, estamos ali em repouso, aguardando o dia da vinda do Senhor, para que com Ele nós seremos os que dormem, os que já morreram, falando mais claramente. Aqueles que já morreram serão ressuscitados primeiro. E lá no livro de Coríntios também está marcado, está escrito, que aqueles que estiverem vivos na vinda do Senhor serão arrebatados, terão um corpo glorificado. Combinado assim? Alguns cristãos, eles creem no chamado sono da alma, a ideia de que os mortos dormem até a ressurreição. Embora esta visão ela exista, é real, a maioria entende que após a morte, os salvos já estão conscientes com Cristo. Entenderam? Veja que benefício. Veja que coisa agradável para você, para mim, para nós, quando nós cremos na palavra de Deus. Concluindo, para nós não estendermos muito este vídeo, a morte, ela é uma certeza, mas a eternidade com Deus é uma promessa para todo aquele que crê. Esta é uma promessa. Jesus disse que ele era o caminho e nos levaria ao Pai, e nós viveríamos lá eternamente. Eu li para vocês aqui, agora há pouquinho, falei ali de uma versão onde está escrito no livro de Apocalipse. Entenderam? Você que está preparado para a vida após a morte, que entende desta situação, você já está, alguns passos na dianteira. Você já está com algo garantido, lhe possibilitando estar com Jesus aonde ele foi preparar este lugar, lá em João 14. Não é verdade? Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Só em Jesus Cristo, não há outro. Não há outra pessoa, não há outro nome, nem embaixo, nem na terra e em lugar nenhum, a não ser Jesus Cristo que está ao lado do Pai. Só ele pode nos perdoar pecados e só ele pode nos garantir a vida eterna. Com Jesus Cristo, nós teremos uma esperança cristã. Nós alcançaremos e poderemos estar na Nova Jerusalém.
Com Cristo, através de Cristo, pela misericórdia dele, nós teremos um corpo glorificado. Com Cristo, com Jesus Cristo, nós seremos e teremos a imortabilidade. Com Cristo, nós poderemos participar do reino de Deus. E com Cristo, mesmo que nós estejamos no sono da alma, né? Se nós abordarmos alguns outros temas, nós vamos ver isso. Se nós estivermos dormindo com Cristo, nós seremos ressuscitados. Porque Cristo, quando ele desceu à sepultura, quando ele provou a morte, o Pai o ressuscitou. E agora nós que, se formos obedientes, se nós ouvirmos a sua palavra e estivermos com ele e ele conosco, ele nos ressuscitará. Esta é a importância. E ressuscitará para uma vida eterna, para uma vida interminável, eterna. Você sabe o que é um século? Você começa vivendo um século. Quanto tempo é um século? É difícil de explicar. Aí você vive 2 séculos, 3 séculos. Quanto tempo durará isso? Mas dizer uma eternidade é muito maior que um século. Uma eternidade é uma eternidade. E principalmente, maravilhoso é estar ao lado de Jesus. Agora, viver uma eternidade sem estar ao lado de Jesus, misericórdia. Ninguém aguenta e vai ser sofrimento eternamente. Então, a escolha é nossa. A escolha é toda nossa. É nós que devemos escolher. É nós que devemos decidir o que acontece após a morte. A melhor coisa que nós precisamos, na nossa curiosidade, é procurar descobrir isso ao lado de Jesus. É muito maravilhoso. Não vamos deixar nos enganar. Não vamos deixar nos levar como folha seca. A folha seca, quando o vento vem do norte levando para o sul, a folha vai junto. Quando o vento retorna do sul para o oeste ou leste, a folha vai junto. Não, vamos estar firmados na rocha. E esta rocha chama-se Jesus Cristo. Lembre-se disso. Combinado assim? Maravilhoso, né? Então, para você e é claro também para você que nos acompanhou e está nos acompanhando até agora, se você tiver um tempinho, procure ler Apocalipse capítulo 21 e o versículo de número 4. Vai ser edificante para a sua vida espiritual. Estamos chegando ao nosso final do nosso vídeo, do nosso exemplar. Se você gostou, eu te peço para que você compartilhe. Se você ainda não se inscreveu, se você quiser nos ajudar, né? Eu agradeço, sou muito grato. Se inscreva no canal e com certeza, assim que nós retornarmos, nós vamos continuar falando aqui desse grande amor, falando desta maravilha que se chama Jesus Cristo. E quem sabe, né? No nosso próximo vídeo, eu vou dizer mais claramente que Jesus pode voltar a qualquer momento. É só você ficar atento. Deus abençoe, um ótimo dia e muito obrigado pela sua atenção com quem você estiver e aonde você estiver. Deus abençoe.